Marcas essenciais de um discípulo. Todo discípulo de Jesus teve uma vida transformada. Ele sabe de onde veio. Ele veio de uma vida normalmente, de uma podridão, de uma vida de pecado. Ele sabe que ele foi tirado das trevas para o reino de Deus, o reino de luz, né? E nesse processo de transformação, as marcas do caráter de Jesus vão sendo implantadas na vida desses que vão sendo transformados, desses que a Bíblia chama de discípulos, de seguidores de Cristo. São muitas marcas, qualidades do caráter de Cristo. Por exemplo, a integridade é uma marca essencial, importante na vida, marcas relacionadas ao caráter. Caráter é uma das coisas mais difíceis de se transformar na vida de um ser humano. Leva anos, é um processo isso aí. Quando a gente aceita Cristo, a gente se converte, não é da noite para o dia que de repente agora a gente vai se tornar uma pessoa totalmente transformada. Em algumas áreas sim, são mais fáceis, mas outras são mais difíceis, levam anos. Por isso não desanime, porque a nossa tendência, e as pessoas quando aceitam a Cristo e vão para a igreja, e agora se juntam à comunidade dos salvos, que é a igreja, a Bíblia chama de igreja, as pessoas começam aquelas cobranças, mas ninguém é transformado de repente, né? Marcas como a integridade é uma marca importante, marcas ligadas ao caráter, né, na vida de um discípulo, são marcas importantes e que começam a aparecer. Ali em Atos 4, a gente vê os discípulos ali, Pedro e João tá ali, eles estão sendo questionados por algumas autoridades religiosas, e diz assim, que essas autoridades chegaram à conclusão, reconheceram que aqueles dois andaram com Jesus. Agora, reconheceram por causa do jeito deles. Em Atos 11, também fala da primeira vez que foi citado, foram chamados os seguidores de Cristo como cristãos. O termo cristão foi a primeira vez, porque eram seguidores de Jesus e pareciam com Jesus. Agora, pareciam como? Porque carregavam a Bíblia, porque usavam um vocabulário evangélico, vamos dizer assim, glória a Deus, amém, paz do Senhor. Não é por isso. Não são esses jargões evangélicos, ou a forma de se vestir, ou porque carrega uma Bíblia, ou até mesmo porque frequenta um culto, que nos caracteriza, nos identifica como discípulo de Jesus Cristo. Aliás, nós nos identificamos mais como discípulos de Jesus, mas quando nós estamos fora do local de culto do que propriamente no local de culto. Nós viemos para uma reunião dessa aqui, passamos 1h30 aqui, e depois o restante da semana, aí é que o negócio pega. Aí é que nós vamos mostrar realmente a quem nós seguimos. Quando nós colocamos nossos pés ali para fora, é que nós vamos ter a oportunidade de demonstrar e vamos ser testados se realmente nós somos discípulos de Jesus, se nós temos essas marcas ou não. E eu quero falar então de 3 marcas essenciais. 3 marcas essenciais que a Bíblia fala que são marcas de um discípulo verdadeiro. E você vai refletir sobre a sua vida. Será que eu tenho essas marcas? Será que eu tenho que melhorar? Será que eu tenho coisa ainda que está pendente, que eu preciso melhorar isso aqui? Pode ser que aconteça.
Pode ser que tenha gente aqui que, com sinceridade no coração, já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não tem visto essas marcas sendo produzidas na sua vida. Né? Então vamos ver aqui. A primeira marca essencial na vida de um discípulo, que nos identifica como discípulo de Jesus Cristo, está em João 15, versículos 4 e 8, que diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nós seremos discípulos se dermos frutos. Perceba que está no futuro, lá no final. Serão meus discípulos. Se fizer o quê? Se der fruto. Porque Deus não imagina um discípulo de Jesus que não dá fruto. E dar fruto está ligado à transformação de vida, de dentro para fora. Não é uma transformação assim que a gente vai conseguir com disciplina, com força de vontade. Não é isso. É algo que vem do Espírito de Deus, transformando lá a nossa vida, o nosso caráter, na nossa essência. E aí isso começa a se tornar perceptível para o mundo exterior. É comum, às vezes, acontecer na igreja, e acontece às vezes nas reuniões de batismo, a gente pergunta assim: como é que você veio parar aqui na igreja? Como é que você veio? Quem te convidou? Pastor, eu vim, sabe por quê? Porque eu vi uma transformação na vida do fulano, e eu falei, não é possível. Tem alguma coisa lá onde ele vai que eu quero também, porque esse cara era difícil, era um cara complicado, e ele agora é outra pessoa. Não, peraí, tem alguma coisa, eu vou lá ver o que é isso. Eu vim parar aqui, mas eu não vim por minha causa, na verdade, eu vim por causa dele. Eu vi diferença na vida dele, né? E aí eu quero isso também, e eu achei interessante a mudança, é um milagre na vida dele. E é comum isso acontecer. Por quê? Quando Jesus entra na nossa vida, começa a transformar realmente. E não é a igreja que faz isso, a gente precisa ter a consciência. Não é a igreja que transforma. É comum as pessoas falarem assim às vezes: quando eu entrei para a igreja, aconteceu isso, isso, isso. Quando eu entrei para a igreja... Na verdade, é quando Jesus entra na nossa vida, a igreja, mesmo sendo uma instituição criada por Deus, ela não tem poder para transformar a vida. Não é padre, não é pastor que transforma a vida de ninguém. O ser humano não tem poder para isso, mas Jesus tem. Amém? Você crê nisso? Ele está transformando a nossa vida a cada dia. E tem sempre coisa para transformar. Ninguém foi transformado totalmente ainda. Todos nós, por mais que tenhamos chegado em algum nível de transformação, ainda temos mais coisas para serem transformadas. Agora, o que é esse dar fruto? Significa manifestar a natureza de Deus em nós. Nós queremos essa natureza de Deus em nós. Muita gente que pensa que dar fruto está mais ligado ao serviço, em fazer coisas. Sim, também tem isso na vida do discípulo. O servir, a gente vai falar sobre isso. Mas aqui, esse dar fruto é a natureza de Deus sendo implantado em nós. A gente experimentando esse parecer com Jesus na sua essência. Isso é dar fruto. É a gente começar a perceber o jeito de ser, as qualidades de Cristo, e a gente começar a experimentar isso na nossa vida, essa transformação de vida. Mas quais eram as qualidades de Jesus? Alguns fizeram a matéria aqui no CENIB, qualidade de caráter de Cristo ali. Nas bem-aventuranças tem algumas. Né? A Bíblia fala ali, bem-aventurados humildes.
Humildade é uma qualidade de caráter. Está na natureza de Cristo, na natureza de Deus. E Deus concede graça aos humildes. O orgulho, o oposto, está ligado àquilo que o diabo quer que a gente seja. A maioria dos pecados que a gente sofre está ligado ao orgulho. Por isso que a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Quando ele fala lá também, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, a justiça está ligada à natureza de Deus. Deus, a Bíblia diz que ele é justo. E a gente precisa experimentar isso. O dar fruto está ligado a essa natureza de Deus, a gente começar a viver isso e começar a desejar justiça, viver essa justiça, praticar as coisas justas. A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos. Deus é misericordioso. Deus tem um coração perdoador e Ele quer que a gente tenha também, que a gente seja perdoador. Deus quer que nós tenhamos um coração perdoador. Agora, como que Ele vai nos treinar a ter um coração perdoador? Você quer saber como? Quem quer ter um coração perdoador? Levanta o braço. Então se prepara, que você vai receber ofensa. Sabe como que Deus treina coração perdoador? Ele separa alguém para nos ofender. Essa semana, já que você levantou o braço, você vai receber uma ofensa. Né? Para você treinar isso. Não foi você que pediu? Né? A gente pede e Deus dá. Ah, Senhor, eu quero um coração perdoador. Então alguém vai nos ofender essa semana, a gente vai ficar bravo, aí a gente vai lembrar, puxa vida, Deus está treinando o meu coração perdoador. Eu pedi a Ele. É assim, meu irmão. Coração perdoador se treina assim. Deus vai treinar, Deus vai levantar alguém do nada, vai te ofender, vai brigar com você, aí você vai querer revidar isso, aí você vai lembrar, não, vou perdoar. Vou entregar os direitos de eu ficar bravo para Deus. Vou entregar esses direitos de eu ficar indignado, de eu ficar ressentido, magoado. Vou entregar tudo para o Senhor e eu vou perdoar essa pessoa. É assim que Deus usa, né? A ofensa para nos treinar um coração perdoador. Deus também é um pacificador. Jesus é o príncipe da paz. Ele fala, a minha paz eu dou para vocês, não como o mundo dá. Então, ele quer que a gente seja um pacificador, porque ele fala que bem-aventurados pacificadores, isso também está na natureza de Deus. Então, ele quer que a gente experimente isso. Começando aonde? Dentro de casa. Você tem que ser um pacificador dentro de casa. Começa a ser um pacificador no seu casamento, começa a ser um pacificador nos relacionamentos dentro de casa, para de criar confusão em tudo. Seja uma pessoa mais pacificadora, para de criar confusão, encrencar com tudo, deixa algumas coisas para lá, busca ser mais tolerante. Natureza de Deus é assim. Não, mas tem que ser tudo, né, certinho. Se fizer alguma coisa diferente do que a pessoa planejou, já é motivo para briga. Se fizer alguma coisa diferente daquilo que ela gostaria, porque era do jeito dela assim e fez diferente, já vai criar uma confusão, uma briga tremenda. Você é assim? Não precisa levantar o braço, não. Não, porque tem que ter tudo do meu jeito, tem que colocar os pingos nos is e tudo. Não, isso não é natureza de Deus. Não é assim. Deus nos ensina a sermos pacificadores. A gente tem que amenizar as coisas. E não colocar mais lenha na fogueira. Né? É uma tendência de alguns temperamentos. Então a gente precisa vigiar isso. Deus quer que eu seja um pacificador. Então eu tenho que saber lidar com situações que vão provocar, muitas vezes, a minha ira, a minha indignação, ou querer que seja tudo do meu jeito. Você vai ter que entender isso. Porque é assim, e Deus quer manifestar em nós essa paz, ser um pacificador. Deus fala também, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Você está sendo perseguido por causa da justiça? Glória a Deus.
Glorifique ao Senhor. Ele fala que você é um bem-aventurado. O que é ser perseguido por causa da justiça? É aquele que começa a fazer as coisas certas e começam a perseguir ele porque ele está fazendo aquilo que é justo, aquilo que é o correto, aquilo que Deus fala para fazer, aquilo que é vontade de Deus. É comum acontecer no trabalho isso aí. O cara começa a fazer ali, ser justo, aí vem alguém e fala, não, agora você tem que mentir, você tem que fazer essa coisa aqui, você tem que assinar esse documento, você tem que falsificar isso. Aí ele fala, não, isso eu não vou fazer. Me desculpe, mas eu não vou fazer isso. Não, mas você tem que fazer porque senão a empresa vai quebrar e todo mundo faz isso e você não quer vestir a camisa da empresa e tal, e você tem que fazer, senão... Eu estou falando de exemplo prático que já aconteceu com irmãos nossos. Aí vem a pressão, perseguição e tal, e muitas vezes o cara acaba sendo demitido. Mas sabe o que Deus faz? Deus fala assim, vou anotar isso aí, esse aí foi perseguido por minha causa. Ele não se dobrou, ele não aceitou fazer uma coisa errada, mentir ou fazer uma corrupção, porque ele entendeu que importa mais agradar a Deus do que a homens. Pode anotar que eu vou dar um retorno para ele. Eu vou honrar ele. E muitas vezes a gente vê isso e rápido. Deus pega e promove o cara, arruma um outro lugar, abençoa ele em outro lugar, abre outra porta para ele e honra, porque Deus é fiel. Isso é dar fruto. A gente está falando de dar fruto, de coisa prática ligada à vida com Deus, a relacionamento com Deus. Você quer dar fruto? Alguém quer dar fruto aqui? Nós queremos dar fruto, mas frutos realmente de transformação de vida. Porque isso é muito precioso para Deus. Vidas transformadas. Quando Deus entra na nossa vida, não tem como mais ser o mesmo. Deus vai mudar o nosso caráter, a nossa forma de pensar, e você precisa desejar isso, você precisa querer isso. Porque o crescimento espiritual, ele não é automático. Você precisa desejar isso. Você precisa querer. E Deus vai ver realmente se nós queremos ou não. Ou se nós queremos só uma zona de conforto. Não, vamos empurrando com a barriga, vamos levando assim, vamos ver o que vai dar. Deus quer ver o nosso nível de comprometimento. O discípulo de Jesus, ele é comprometido. Tem um general americano que ele foi famoso, esqueci o nome dele, aí, na Guerra do Golfo. Numa das reuniões que ele fez com os oficiais dele, ele fez uma comparação daquele que era comprometido e daquele que só é envolvido. E foi num café da manhã que ele fez isso aí, e americano gosta muito de bacon no café da manhã, com ovos e tudo mais. Alguém gosta disso aqui? Bacon no café da manhã? Misericórdia. Né? Tem alguns americanos aí, né? Ovo ainda vai, mas bacon, né? Tem gente que come comida no café da manhã, né? Não é da nossa cultura. Não. Alguém come comida no café da manhã aí? Ó, tem um ali, ó. Tem gente que gosta, né? O cara almoça um prato com arroz e feijão, né? Carne e batata já no café da manhã. Mas ele pegou o bacon e falou, olha, vou mostrar para você a diferença de comprometimento e envolvimento. E ele pegou, tá vendo aqui, ó, nós temos o ovo. Quem é que deu o ovo? Aí o pessoal falou, a galinha. Sim, temos aqui um ovo. A galinha, ela deu o ovo, mas ela está viva. Quem deu o bacon aqui? Foi o porco. O porco está vivo? Não, esse porco morreu. A galinha estava envolvida, mas o porco estava comprometido porque ele deu a vida. As coisas de Deus são assim também. Nós estamos comprometidos com as coisas de Deus porque nós demos a nossa vida para Ele. E Ele não aceita só um envolvimento.
Não, eu vou estar envolvido, eu vou me envolver um pouquinho mais. Não existe isso, meu irmão. O discípulo de Jesus, ele deu a vida dele toda para Jesus. Deus não aceita meia vida, meia boca. Ele não aceita só envolvimento. Ele sabe que muitos estão chegando, novos, estão entendendo, estão numa fase de transição, mas vão aprendendo, vão conhecendo mais de Deus e entendem que isso é uma grande verdade. A Bíblia diz que nós perdemos a nossa vida para Ele, mas nós ganhamos uma nova vida e vida eterna. A nossa vida não pertence mais a nós. Nós temos um comandante, nós temos agora um guia que é Jesus e Ele que vai conduzir, porque Ele é Senhor e Salvador. É Ele que manda agora. O problema é que muitas vezes a gente quer Jesus como Senhor, mas fala, Senhor é Senhor só de nome, mas quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Eu faço tudo do meu jeito, eu faço o que é certo, eu não estou nem aí por aquilo que o Senhor fala e eu vou fazer e ponto final. Na verdade, Deus não aceita, aí não tem transformação de vida, não tem marcas, não tem mudanças na vida de uma pessoa que não se submete ao Senhor. Segundo, outra marca essencial, a primeira é dar fruto, a segunda é demonstrar amor. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Para ser discípulo tem que ter a essência de Deus em nós. A Bíblia diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. E quando Jesus entra no nosso coração, ele começa a produzir esse amor. O amor de Deus em nós agora. Sim, a nossa carne está aqui, vai ser uma briga feia, né? O amor de Deus dentro com a nossa natureza humana, mas nós temos que entender isso aí, que o amor deve prevalecer. E ele diz que é um amor prático com ação. 1 João 3,18 diz, não amemos de palavra, mas em ação e em verdade. É um amor prático com atitude. Não precisa sentir para amar. Não precisa. Eu quero sentir. Não, o amor de Deus não é assim. Não é baseado em sentimento. Pelo contrário, a nossa natureza é egoísta. A gente vai ter que lutar contra isso. Foi o que Jesus fez no Getsemane. Se Jesus teve que fazer isso, imagina nós. Jesus não queria ir para a cruz. E ele vai lá e ora, pede os discípulos para orar, os discípulos dormem, ele ora, ele começa a orar e ele fala com o Pai, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, Senhor, se der, me livra dessa aí. Mas ele coloca na oração dele o seguinte, seja feita a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Seja feita a tua vontade. E ele entendeu que, olha, tinha que ir para a cruz, mas ele não estava querendo muito ir, não. Tanto é que ele pediu para livrar. Mas ele foi por amor. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era ser humano também. Ele sabia quem ele era. O Deus se fez homem em Cristo, mas ele era Deus e homem. E ele sabia que ele ia para a cruz, além da dor física, que é mínima, mas a dor maior, a dor espiritual que ele ia receber sobre si, todos os pecados, a dor do pecado, do afastamento do Pai. Ele não queria, a vida dele era estar na presença do Pai. A Bíblia diz que Jesus estava desde o início com Deus. Na criação, Jesus estava lá. Ele, junto com Deus. E de repente agora ele tem que se afastar do Pai, porque Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. E ele fala, Pai, isso vai ser muito difícil para mim. Se for possível, me afasta disso aí. Se Jesus teve que passar por isso, imagina a gente.
Está pensando que você vai sentir uma grande vontade de amar aquele irmão? Está pensando que você vai sentir uma grande vontade de amar aquele marido chato que pega no seu pé? Algumas mulheres estão até balançando a cabeça, é verdade. Está pensando que vai te dar uma grande vontade, filho jovem aí, solteiro, levanta o braço. Tenha vergonha não, esse jovem tem medo de levantar o braço. Está pensando que vai dar uma grande vontade de você amar o seu pai, a sua mãe, de honrar, de obedecer, porque o princípio de Deus é quem ama, obedece, é o princípio de Deus. Tu vai fazer, meu irmão, por decisão, não precisa sentir nada não, é obedecer e ponto, e não, nós vamos fazer e não vai dar vontade, mas nós vamos fazer por amor. O amor, ele é prático, ele é decisão. Agora, sabe de uma coisa que muitos já experimentaram isso? Quando você obedece, Deus coloca o sentimento depois, e você chega à conclusão, foi legal, valeu a pena. Deus, ele coloca o sentimento depois como uma recompensa pela obediência. Porque quem ama, obedece. O problema é que as pessoas querem sentir para amar. E aí isso confunde a mente delas. Uma vez o irmão falou para mim assim, eu vou ser hipócrita? Como é que eu vou demonstrar amor se eu não estou sentindo? Isso aí é coisa de hipócrita. Eu falei, não, meu irmão. Não é isso? Então Jesus foi hipócrita? Não, que isso? Não, você está falando que Jesus foi hipócrita porque ele amou sem estar com vontade. Aí ele, onde está isso na Bíblia? Eu falei, vou te mostrar, vamos lá no Getsemane. E é verdade, rapaz. Jesus não estava querendo ir para a cruz, não. Foi porque o Pai mandou. Será que isso comunica para nós alguma coisa importante sobre o que é o amor ágape que Deus fala, que é um amor incondicional, baseado em atitude, em decisão, que não é baseado em sentimento, principalmente porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso? Olha, por isso que Deus fala, né, que o amor é uma decisão, é algo prático. Não amemos só de palavras, mas em atitude e em verdade. Tem outro versículo também que complementa sobre o que é o amor. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Diga assim, o amor perdoa. Se você quer amar como Jesus ensina, então ele já fala, o amor perdoa, você precisa perdoar. Senão a gente não está amando como Deus ensina. Ele diz assim, tudo isso está relacionado a amar uns aos outros. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Hospitalidade. Você abre a sua casa para receber alguém na sua intimidade, você recebe aquela pessoa, acolhe aquela pessoa. Toda hospitalidade é por um tempo, né? E você faz isso sem reclamação, não é reclamando. Pô, Claudinha, esse cara já está há 3 semanas aqui em casa, coloca a vassoura atrás da porta lá, não aguento mais. Reclamação, né? E, olha, não dá não, esse cara é muito chato. Caramba, estou arrependido, não sei por que eu resolvi hospedar esse cidadão. A pessoa começa a reclamar, para Deus já perdeu o efeito. Deus fala sem reclamação. E a Bíblia diz que alguns hospedaram pessoas pensando que fossem pessoas, mas eram anjos. Deus faz daquela pessoa como se estivesse hospedando ele. Você hospeda uma pessoa, é uma pessoa, mas Deus fala assim, olha, é como se fosse para mim. Sabe onde eu vejo isso? Deus fala isso lá em Mateus 25. Quando ele se compara com o rei, e ele fala, né, com os que estão à direita, que são as ovelhas, os bodes na esquerda, esses não querem Jesus, mas os que estão à direita, ele fala assim, venham benditos do meu Pai, para o reino que eu tenho preparado.
para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deram de quê? De comer. Tive sede e me deram de beber. Estava doente e vocês cuidaram de mim. Fui preso e vocês foram me visitar. Era estrangeiro e vocês me acolheram. E perguntaram, Senhor, mas quando que a gente te viu assim? Quando que a gente te viu enfermo? Quando que a gente te viu preso? Quando que a gente te viu com fome, com sede, nessas situações? E ele diz, toda vez que vocês fizeram isso, a um dos meus menores irmãos fizeram para mim. Quando você hospeda uma pessoa, você está hospedando o próprio Deus. Hospedando um irmão em Cristo. Não é legal isso? É como se fosse para Deus. Quando você ajuda um irmão, quando você ajuda o necessitado, quando você visita o enfermo, Deus fala assim, como se fosse para mim, eu recebo isso agora. É assim, a vida cristã é assim. A vida cristã, ela não é uma vida vivida em si mesmo, onde a pessoa ela só pensa nos seus interesses, nos seus desejos, e ela só está pensando todo o tempo como ela vai resolver os seus problemas, nos seus interesses. Ela tem que focar um pouco mais nos outros. Claro que não vai descuidar de si, porque o princípio de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. Então você precisa se amar primeiro. Se você não tiver uma autoimagem bem formada, você sempre vai ter dificuldade para amar pessoas. Porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Deus gosta de recompensa, meu irmão. Deus, a gente vê na Bíblia, e Deus dá recompensa para aqueles que Ele ama. Eu vejo isso em Mateus 10, 42. Se alguém der mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Recompensa para quem ama. 1 João 3,19. Você pode ver lá, 1 João 3,19. Assim saberemos que somos da verdade. Quando o quê? Quando demonstramos amor por nossos irmãos. E tranquilizaremos o nosso coração. Tranquilizaremos. Está lá, 1 João 3,19. Assim saberemos que somos da verdade. Ele está falando o quê? Saberemos que somos salvos. E tranquilizaremos o nosso coração. Toda pessoa que está demonstrando amor por alguém, ela vai ter um coração mais tranquilo. Por isso que os médicos mandam as pessoas que estão extremamente ansiosas e depressivas, 2 tratamentos é fazer um trabalho voluntário, é fazer algo para alguém, vai fazer algo para alguém, tira o foco um pouquinho de você, porque quando a gente demonstra o amor, a Bíblia diz, assim, nós e saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração. Quem não quer ter um coração tranquilo? Você quer ter um coração tranquilo? Olha, a melhor coisa que tem, um coração tranquilo. É um presente de Deus. A paz que o Espírito Santo dá. Aí tem um outro versículo que na continuação, 1 João 3,22, todo esse capítulo de 1 João fala sobre amor ao próximo, né? E tem uma promessa muito legal para aquele que ama. E receberemos dele tudo que pedimos. Opa, isso aí me interessou, Senhor. Deus começa a responder a oração para aqueles discípulos que demonstram amor sacrificial. A Bíblia fala isso. Mas Deus sabe se a gente está fazendo isso só por interesse ou é um amor genuíno. Deus sabe, tá? Mas a promessa dele é que vai tranquilizar o nosso coração. E a outra promessa é: receberão tudo que pedir. É promessa de Deus, é recompensa de Deus. Você quer isso na sua vida? Então começa a lembrar disso aí. Agora, ele diz aqui,
o que é também amor. Ame-se uns aos outros, porque o amor perdoa, sendo hospitaleiro, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Servir é uma forma de amar. Coisas práticas. Aqui na igreja a gente tem muita oportunidade para servir. Qual é o propósito ali, dentro dos 5 ali, que está relacionado ao servir? Hein? Vocês têm que saber isso na ponta da língua, melhor do que eu. É o engrenar ali. Todo mundo tem que estar engrenado, servindo em alguma coisa, porque é assim que Deus imagina a igreja. Você lê 1 Coríntios 12, você vê que a igreja é um corpo, cada parte do corpo tem uma função, exerce uma função no corpo de Cristo, e Jesus é o cabeça desse corpo que é a igreja, e cada um precisa estar engrenado em alguma coisa. É o engrenar. Cadê aqui o banner do engrenar? Ah, tá lá. Todo mundo querendo, ali é todo mundo voluntário para servir, né? Todo mundo lá, ó, que eu quero ir para o estacionamento, eu quero ir para a limpeza, né? Eu quero ir para o berçário e tal. Todo mundo com a mão levantada lá. Até um jovem falou, pastor, a igreja, como é que a igreja vê esse negócio de tatuagem? Eu falei, olha, a gente não recomenda muito não. Eu falei, você sabia que tem um cara com uma tatuagem ali? Eu falei, não, no banner? Como é que jovem vê essas coisas, né? Eu falei, você sabia, pastor, que tem um cara com uma tatuagem aí? Eu vi realmente, tinha um cara com uma tatuagem ali, né? Até isso a gente tem que pensar. Porque o jovem vai pensar, não, se tem um banner lá com tatuagem, eu também vou fazer, porque não tem problema nenhum, né? Tá ali, ó, engrenar as pessoas no serviço da igreja, servindo com os dons e talentos. Deus quer que a gente sirva com os nossos dons, administrando ali, ó, fielmente a graça de Deus. O dom é graça de Deus. Deus te deu um dom. Ah, eu não tenho dom. Tem sim, pelo menos um. A Bíblia diz que cada um tem, pelo menos um. A graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um tem um dom para servir. E quando você está servindo, você olha lá, por exemplo, as mulheres que estão no berçário, cuidando dos nenéns lá. Ela está demonstrando amor por seu filho. Aquele tempo nunca mais volta na vida dela. E ela está dando para você. Aquele irmão que está lá fora no estacionamento, agora, cuidando dos carros, dos nossos carros aqui, ele está dando 1 hora e meia da vida dele por amor. Esse tempo que ele está dedicando ali nunca mais volta na vida dele. Ele deu para quem? Para Deus e para nós, por amor. O servir uns aos outros está nesse contexto de amor, porque é algo prático, é atitude. O cristão tem que estar comprometido, é muito mais do que estar envolvido só. É um nível de comprometimento. Jesus deu a vida dele por nós. E sabe o que ele espera de nós? Algo num compromisso do mesmo nível. Ele não quer só um envolvimento. Ele quer um compromisso, uma aliança. E sabe como a gente demonstra isso? Primeiro com o nosso coração, com uma decisão de entrega total de vida. E depois com atitudes. É comportamental também. Esse amor que está dentro de nós se reflete nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos relacionamentos, no trato com as pessoas, no entendimento de viver uma vida para Deus, servindo. É assim que funciona. A vida cristã é muito mais do que apenas um culto. A vida cristã, ela está relacionada ao nosso estilo de vida, um dia a dia comprometido com Deus. Agora, a Bíblia fala
da comunidade dos salvos, que é a igreja, e ali a gente vai servir na comunidade chamada Igreja de Cristo, e ali encorajar uns aos outros. Mas no dia da semana, segunda, você colocou o pé para fora, você continua sendo Igreja de Cristo. Só que você não está mais reunida como a igreja, mas você continua sendo parte da igreja, você continua ali refletindo o amor de Deus na sua vida, porque o amor está dentro de você. Terceira marca essencial de um discípulo de Jesus é permanecer firme na palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Quer saber se uma pessoa, para a gente resumir essa palavra, quer saber se uma pessoa é de verdade um discípulo de Jesus? Se a pessoa está preocupada em seguir o que Deus ensina. Pronto, é isso. Estou preocupado em seguir o que Jesus ensina, eu quero obedecer a Ele. Ele sabe que a gente não é perfeito, tá? Esquece, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo aqui é meio torto. Por isso que a gente precisa de Jesus. Tá? Todo mundo é um pouquinho errado, um pouquinho torto, mas Jesus entra justamente para consertar isso aí. Depois que Jesus entra na nossa vida, a gente continua fazendo coisas erradas. Esse é o problema. Ah, mas eu pensei que nunca mais, igual quando eu me converti, logo comecei a frequentar a igreja, me converti lá em Santa Maria, fui transferido para o Rio de Janeiro, para um quartel, Brigada Paraquedista no Rio lá, e comecei a conhecer, novo convertido, outros irmãos na igreja. Acho que eu já contei isso aqui, num jogo de futebol da igreja, um ameaçou outro de morte. E eu estava lá vendo aquilo, eu falei: Senhor, novo convertido, eu pensei que só tinha salvos puros na igreja. Porque quando eu me converti, era assim que eu estava me sentindo. Eu estava no primeiro amor, querendo tanto Jesus, querendo consertar a minha vida torta totalmente. Aí eu vi 2 irmãos na igreja, por causa de futebol, um ameaçando o outro de morte. Eu vou te matar. Aí eu olhei assim, esse irmão que falou que ia matar o outro, não é esse que estava no coral domingo? Cantando? Aí eu perguntei pro cara: esse cara não é o do coral lá? Eu torcendo para ele falar: não, você está enganado, não é ele não. Eu pensei, pelo menos deve ser um visitante. Ele falou: não, é ele sim, ele é briguento, esse cara. Ele é briguento. E eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque eu pensei que na igreja só tinha gente certinha. Aí depois eu percebi que eu também era errado, comecei a fazer coisa errada. Todo mundo faz coisa errada. Não escapa ninguém. Briga, briguento e fazendo... Aí, Senhor, graças a Deus que o Senhor perdoou todos os nossos pecados, até aquele que a gente vai cometer, Jesus já perdoou. Até aquele que você vai cometer quando sair daqui, quando você for brigar com a sua mulher. Eu estou profetizando, profeta do caos, né? Profetizando na sua vida. Para você vigiar e não brigar, tá? Quando ela falar assim, meio indelicado contigo, vai dar vontade de você responder errado, e você... Não, seguro, vou demonstrar amor por ela. E aí, graças a Deus, que Deus sabe que a gente faz coisa errada, mas que a gente quer obedecer ao Senhor, que a gente quer agradar a Deus, aí a gente se arrepende. Ô Senhor, por que eu fiz isso? Pai, me perdoa. Arrependimento verdadeiro produz mudança de vida. A própria palavra arrependimento significa mudança de direção. Quem é discípulo verdadeiro tem uma consciência de pecado. Ele faz coisa errada, mas ele se arrepende. Ele não consegue ficar na lama do pecado. Ele fica por um tempo, mas ele começa a se sentir mal, né? Ele começa
eu estou vendo neném com fralda, né, suja. É igual neném com fralda suja. Ele começa a ficar incomodado, não é? Não é assim? Quem entende neném aí? Não é? Ele começa a ficar incomodado, ele começa a ficar, daqui a pouco ele chora, né? Aí você vai ver o que está lá dentro, está recheado, coitado. Ele não aguenta ficar ali com aquela sujeira. Homem de Deus e mulher de Deus é assim. Não aguenta ficar na sujeira. Se você está aguentando a ficar na sujeira, na mentira, no pecado, por muito tempo, tem alguma coisa errada, meu irmão. Se você está aguentando a ficar na lama do pecado e está curtindo aquele negócio, e aí você rola para lá, rola para cá, oh, que delícia. Aí pega na fralda, passa na cara. Oh, que delícia, que cheirinho bom. Calma, tem alguma coisa errada, porque não é para ficar assim, né? O Filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele vai fazer, por isso que a Bíblia diz, o justo pode cair 7 vezes. Quando Deus está falando 7 vezes, é um número completo, ele não está limitando 7 vezes, ele está falando muitas vezes. Tá? Muito, é igual quando Jesus fala a quantidade, né, de perdoar, 70 vezes 7. Olha, é muitas vezes. O justo vai cair várias vezes, mas o Senhor o torna a levantar. É uma promessa de Deus. Mas no coração dele, ele tem o desejo de permanecer firme nessa palavra, de obedecer ao Senhor. Ele diz ali: verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Vamos ficar de pé. O apóstolo Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. As marcas aqui estão relacionadas às qualidades, os sinais do discípulo, né? Você quer as marcas de Jesus na sua vida? Diz assim: eu quero, Senhor. Eu quero as tuas marcas. Eu quero a tua natureza. Natureza de Deus em nós. Vai gerar um conflito terrível, porque a nossa natureza é pecaminosa do ser humano. Mas quando Jesus entra na nossa vida, é a natureza de Deus entrando nessa natureza de pecado, de podridão. Senhor, mas nós queremos lutar contra essa natureza carnal que destrói, né? Que tira a paz, que rouba a nossa paz. Nós queremos realmente termos experiências com o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor. E eu gostaria que esse louvor fosse a tua oração. Uma decisão de coração, já que você quer essas marcas do Senhor na sua vida. Vamos louvar. Esse é o seu querer? Levanta o braço. É o meu querer, Senhor, de coração. Eu quero ser um discípulo que te agrade com a minha vida. Vamos orar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou na cruz. Porque o Senhor nos perdoou mesmo sem a gente merecer. Como pecadores, Senhor, nós não merecemos, mas a tua graça nos alcançou. Senhor, e esse amor nos constrange. Nos constrange de tal maneira que nós nos submetemos à tua palavra, nos submetemos a ti. E queremos, Senhor, ser discípulos com essas marcas em nós. Assim como o apóstolo Paulo falou que ele carrega as marcas do Senhor nele, nós também queremos, Pai, carregar as tuas marcas em nós, queremos a tua natureza em nós. Senhor, nós queremos amar como o Senhor amou. Senhor, nós queremos andar em santidade, em obediência. Precisamos do Senhor para isso. Queremos dar fruto, Pai.
Não queremos ficar numa vida acomodada. Não queremos uma vida transformada a cada dia. Obrigado, Senhor. Precisamos da tua ajuda. Mas essa é a nossa decisão. Senhor, abençoa a semana de cada um dos teus filhos. Quando eles colocarem os pés para fora desse salão, que o Senhor possa estar com cada um de nós, testemunhando, que o nosso estilo de vida possa te agradar. Senhor, nós queremos ter uma semana abençoada. Nós queremos ter um compromisso contigo, uma aliança de verdade. Nós não queremos estar só envolvidos, nós queremos estar comprometidos contigo. Senhor, protege a vida dos nossos irmãos. Acampa teus anjos ao redor deles. Senhor, não deixa que nenhum de nós caia em nenhuma cilada. Senhor, que o diabo não tenha poder de armar nenhuma cilada contra nós. Obrigado, Deus. Cuida dos teus filhos, cuida da tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Vão na paz do Senhor. Dê um abraço no seu irmão. Obrigado, Jesus.